noite a todos e todas aqui presentes. Chegamos em mais uma aula aberta do curso Negócios de Impacto Socioambiental da PUC-Rio, um curso de 9 semanas, 45 horas, 3 meses, e a gente tem aqui alguns dos alunos desse curso e outros convidados externos. Algumas pessoas estão entrando ainda, em geral, nos primeiros minutinhos eu fico enrolando um pouquinho, viu? Rosana, Pedro, até o pessoal chegando, e a gente também está transmitindo ao vivo para o Facebook, um grupo que a gente tem, que se chama Negócios de Impacto Socioambiental. Tem quase 4.000 pessoas que só pensam naquilo que vocês já sabem, né? Não é o que vocês estão pensando. A gente só pensa em negócios de impacto socioambiental, a gente quer mudar o mundo, assim como essas duas pessoas lindas, inspiradoras que a gente trouxe hoje aqui, que é o Pedro Teles e a Rosana Correia. A gente hoje é a terceira aula aberta desse curso, né? E aqui já agradecendo aos expositores que se prontificaram em estar com a gente hoje. O Pedro Teles já é professor conteudista do nosso curso, querido, tão novo aí, já cheio de conteúdo, de conexões, né, Pedro? Temos muito orgulho de você ser prata da casa, ser ex-aluno PUC-Rio, se formou em economia muito bem. Sempre falo que ele é uma liderança nata, porque ele também foi o orador da turma dele, do curso, fazia muita bagunça lá no CA, no Centro Acadêmico, mas sempre foi muito empreendedor, intraempreendedor, onde ele passa, ele deixa aí um rastro de coisas boas realizadas, de um legado muito importante. Então, vamos lá, eu vou apresentar o Pedro Teles e a Rosana Correia, a gente vai bater um papo com eles por cada um deles em 10 minutos, eles vão fazer uma exposição de mais ou menos de 10 a 15 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Pode ser assim? Então, beleza. Quem estiver curtindo pode ficar fazendo assim e assim, nessa coisa interativa aqui do Zoom, a gente agradece. E quem quiser ficar com o vídeo aberto pode ficar, mas o microfone vai ficar mudo de todo mundo, a não ser dos expositores. Então, o Pedro Teles é mestre em Administração de Empresas pela COPEAD, UFRJ, graduado em Economia pela PUC-Rio, e ele fez todo o domínio adicional de empreendedorismo, que é uma diplomação minor da PUC-Rio, a primeira no Brasil reconhecida pelo MEC, no tema de empreendedorismo, e ele também fez um curso lá em San Diego, nos Estados Unidos, sobre empreendedorismo social. Ele é gestor de comunidades e de expansão do Sistema B Brasil, depois de passar 2 anos como gestor da comunidade B Rio. Inclusive, a gente tem aqui, né, Pedro, também hoje, eu sei que a Lara Martins pediu para uma gestora também do Rio de Janeiro estar aqui. Depois você apresenta ela, tá? Ela está por aqui também com a gente. Então, deixa eu terminar de ler seu longo currículo. Em 2016, ele cofundou, né, junto com a Beatriz Figueiredo Velho, que concebeu comigo esse curso aqui à distância. Ele foi empreendedor ele é empreendedor, ele fundou uma empresa social junto com a Beatriz, que se chama Compras do Bem, e sendo diretor e responsável pela área comercial e de aplicação de consultorias no tema de negócio de impacto. Ele participou do Startup Rio, que é um programa do governo do estado do Rio de Janeiro, financiado pela FAP do Rio de Janeiro, que se chama FAPERJ, e ganhou um recurso de capital semente para empreender, para ajudar nesse empreendimento do Compras do Bem. E ele também participou do Impacta, programa de aceleração do Sebrae, de impacto, né? Desde 2017, ele é consultor do Instituto Gênesis, que é incubadora da PUC-Rio, tida como uma das melhores do Brasil e da América Latina. Ele também, como professor aqui, ele tem experiências em 3 edições do curso Inove, aplicado pelo Instituto Gênesis aos seus incubados e graduados, aplicando especialmente os modos de planejamento de negócios, mercado e inovação e novas tendências. Assim também como nesse curso que a gente comentou, o curso de extensão da PUC-Rio de Negócios de Impacto Socioambiental, que ele é professor conteudista desde 2019. Então, agora falando um pouquinho da Rosana Correia, ela falou que eu posso chamar de Rox, não sei vocês, depois ela fala, mas eu já estou gerando intimidade aqui com a Rosana. Rosana Correia é arquiteta, tem especialização em gestão de projetos, é professora da FGV e da FIA da USP, dentre outras organizações. Ela empreende, né, desde 1999. Ela é uma empreendedora serial. Ela fundou a Casa do Futuro em 2005, que se tornaria, então, a primeira empresa do Rio de Janeiro a prestar serviços em consultoria, de consultoria em sustentabilidade, eficiência energética, tecnologia na construção civil. E, em 2016, ela abriu sua segunda empresa, que se chama Enguia, que é uma startup do setor de energia. Então, aqui, muito obrigada a vocês dois.
Bom que começar com essa apresentação do currículo inteiro lendo já parece até que eu sou importante, né? Já dá um, E já dá um né? tom. Não só na sua casa, mas no ecossistema nacional você é super relevante, querido. Bom, gente, boa noite. Ruth, obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo que veio. Super feliz de estar aqui com a Ruth, com a Rox, tem várias outras pessoas também conhecidas aqui na sala que já deu para ver. É isso, com selo, com tudo. Como a Ruth falou, eu sou o Pedro. Desde o começo desse ano eu sou gestor de comunidade de relacionamento do Sistema B Brasil. Então, meu trabalho é, a partir de São Paulo, apesar da mudança interrompida, cuidar das nossas áreas de atuação, tanto pelas empresas, relacionamento com as empresas B, quanto com todas as comunidades locais que a gente tem de atuação. Nós vamos dar um passo atrás, né? E o que é o Sistema B, como, porquê, de onde vem. O Sistema B é o parceiro que representa o movimento global de empresas B aqui na América Latina e, mais especificamente, o Sistema B Brasil, para cuidar do território do Brasil. Então, a história do movimento começa nos Estados Unidos, com a criação do BILEB em 2007, e ele vem com o propósito de trazer clareza, transparência e, principalmente, para dar critérios para o que é impacto dentro de empresas, dentro do modelo de negócio dessas empresas. Então, vem muito com o papel de trazer ferramentas para que as empresas consigam gerir o impacto de fato. Vem com essa guinada, né, que já tem de anos e anos e décadas aí, que cada vez mais as pessoas falam sobre ser sustentável, sobre trabalhar impacto, mas é muito importante para a gente que que isso aterrize realmente em critérios, em indicadores, em números, e o Sistema B, esse é o nosso grande conceito, de redefinir o que a gente considera sucesso na economia. Então, transformar e trazer para que mais empresas cada vez mais utilizem esses números. E, bom, o movimento começa nos Estados Unidos, mas a gente já está em todos os continentes do mundo. São mais de 70 países diferentes com empresas B certificadas. A gente tem hoje pelo mundo todo mais de 3.300 empresas de todos os setores diferentes. Não existe empresa pequena demais para ser B, não existe empresa grande demais para ser B. O questionário, que é a nossa grande ferramenta de avaliação de impacto, vou falar um pouquinho especificamente sobre ele se ajusta à sua empresa para que você consiga utilizar ele como ferramenta. E aí a nossa vinda para o Brasil, através do Sistema B, em 2013, 2014, traz um pouco dessa atuação sistêmica que a gente se propõe, como Sistema B de fato, porque a gente acredita que as empresas são a grande base desse movimento, é onde está toda a nossa potência. Hoje no Brasil são mais de 160 empresas B certificadas, mas empresas sozinhas, elas não são suficientes. Então, a gente precisa da visão sistêmica de conectar todo esse ecossistema baseado e através das nossas empresas B, mas para conectar parte de governos, de políticas públicas, de ambiente regulatório, de academia, com pesquisas, estudos, evidências científicas, lado de investidores, de grandes atores de mercado, formadores de opiniões, que a gente precisa de todos esses lados em torno para realmente conseguir entregar o que a gente espera de transformação nesse ecossistema. Então, vem muito baseado nessa mudança que a gente vem acompanhando do que a gente tinha antes do capitalismo, que considerava só a maximização do lucro dos acionistas, para esse agora que qualquer grande escola de negócio no mundo fala de um capitalismo focado no stakeholder, ou seja, que considera todas as suas partes interessadas dentro do modelo de tomada de decisão. E aí a gente se coloca, e é nossa principal motivação, que a gente dê ferramentas, a gente dê possibilidades para que todas as empresas acompanhem essa mudança. Então, o questionário de avaliação de impacto B, ele é online, ele é gratuito e ele é autoexplicativo, já entrega relatórios, já entrega comparações, já entrega insights para a sua empresa gerir o impacto dela, e ele considera uma análise 360 mesmo da empresa. Então, a certificação B, ela não é uma certificação de serviço, ela não é uma certificação do produto, ela certifica a empresa toda. Então, a Rox está aqui, a Casa do Futuro é uma empresa B certificada porque ela respondeu e passou pelo processo de auditoria, respondendo sobre todos os 5 setores que a gente considera: a área de governança, a área de trabalhadores, a área de comunidade, que é a comunidade local, com quem no meio que você está inserido, como se relaciona, critérios de diversidade, lado de meio ambiente e, por fim, a parte de clientes. Então, uma empresa B, ela não necessariamente precisa ser a melhor em todos os pontos, porque a gente sabe que cada empresa tem o seu setor, tem sua atuação específica, mas ela
precisa estar olhando e trabalhar todos os critérios dela. Então, é um processo extenso, com mais de 160 perguntas, uma comprovação que é demorada, porque você tem que passar documentos, planilhas, ligações, tudo para comprovar tudo que você falou no processo de autopreenchimento. E aí, para depois, se você conseguir manter a pontuação necessária, a pontuação mínima de 80 pontos no nosso questionário, você pode, enfim, virar uma empresa B. Então, acho que essa é a grande introdução do movimento, mas antes de passar a palavra para a Rox de vez, a gente tem um conceito que é muito importante para a gente, que é de considerar, pensar global, mas agir local. Então, a gente vem com essa potência de um movimento que está presente em mais de 70 países diferentes, mas o nosso trabalho é trazer o específico do Brasil. E aí, não só o específico do Brasil, mas já tem 2 anos que a gente tem como estratégia a criação de comunidades Bs locais. Então, além da nossa sede executiva, que fica em São Paulo, a gente está em 10 estados diferentes, assim como o Rio é um deles, que a gente tem comunidades Bs locais que a gente trabalha com lideranças que conseguem trazer o que é específico dali. Então, eu, a partir de Rio, de São Paulo, não consigo saber o que a Bahia está precisando, o que o Rio Grande do Sul está precisando, o que o Distrito Federal está precisando. Então, a gente tem lideranças que conseguem trazer essa visão aproximada para a gente. É isso que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a Lara Martins e a Ana Cristina Maia, que a Ruth falou, que são as nossas 2 gestoras da comunidade B do Rio de Janeiro. Mas, enfim, obrigado de novo pelo convite. O contato de São Paulo é o meu, então, não sei, Ruth, você já passou os e-mails, mas, enfim, meu e-mail é pedro.teles, com 2 L's, @sistemab.org, todos vocês podem ficar com ele aí à vontade. Mas, Rox, fica à vontade. Ô, Pedro, você pode escrever no chat o seu contato? Você falou muito rápido e eu tenho medo de escrever errado, tá bom? Estamos aqui no ritmo. E olha só, até para a Rox saber também, a gente aqui tem gente do Brasil todo, não é só Rio de Janeiro, não. É porque eu quis dar um acolhimento ao Rio de Janeiro, por causa, né? A maioria, pelo menos dos alunos que são desse curso, são do Rio. Alô? Oi. A maioria do Rio de Janeiro, mas tem muita gente de todos os estados do Brasil, tá bom? Então, obrigada, Pedro, muito querida. A gente não sai daí, a gente tem muita pergunta para fazer para vocês. As pessoas têm aqui muita pergunta. Quem quiser já ir começando a fazer pergunta, pode fazer no chat. O Pedro pode responder ao mesmo tempo. Ele já colocou, acho que, o e-mail dele aí também no chat. Mas depois a gente pode juntar as perguntas e ir falando depois que a Rox falar. Tá bom, Pedro? Beleza. Então, Rox, a casa é sua. Obrigada. Olha, quanta gente bonita. Estou até nervosa, fiquei nervosa agora. Ruth, obrigada pelo convite, Pedro, querido. Eu achei um novo uso para o broche. Pô, eu sou doida por esse broche para um adesivo. Eu quero esse broche também, Pedro. Poxa Como vida. que você não tem um broche, Ruth? Não, falha meu. Pode deixar que eu vou te dar um. Eu acho que eu tenho uns 5, porque toda vez que a gente vai num evento, a gente esquece de levar de casa e pede mais um. Mas, oi, gente, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com a nossa galera, né? Com a nossa gente que a gente sabe que fala a mesma língua. Eu não tenho currículo. Ô, Pedro, esse teu currículo é para mostrar para tua mãe. Para a gente aqui... Não, é porque tem uma informação importante. A Ruth, ela é uma grande madrinha para mim, de verdade. Assim, ela que me trouxe para esse mundo enquanto ainda estava lá na faculdade. Então, esse currículo extenso aí é ela puxando minha bola lá para cima, ó. Mas o meu currículo é o seguinte: eu tenho 43 anos de idade, sou mulher, carioca, mãe do João Pedro, de 12, divorciada, não tenho casa de ferreiro espeto de pau, não sou vegana, não sou vegetariana, não sou nada, sou toda junk. Mas eu acho que eu reduzo meus impactos de outra forma, né? A gente está compensado. Ótimo inimigo do bom. Vamos em frente. Eu tenho 10 minutos, eu sou startupeira. Startupeira é essa galera de startup, igual o Pedro, né? Na verdade, conheci Pedro lá no Startup Rio, 2016. Nem tinha, a gente nem falava muito de B na época, né? Mas eu já era B e depois, assim, nosso mundo é pequeno, infelizmente ainda é pequeno, vai ficar muito grande agora, principalmente depois dessa crise. Acho que a gente vai perder o título de maluco, né? A gente
éramos chamados de malucos, esses malucos, os tree huggers, os ecochatos, e agora está todo mundo atrás da gente, entenderam que a gente está falando sério. Mas, então, como a Ruth disse, eu sou arquiteta, então, assim, a minha vida começou, né, a minha carreira começou nessa área, né, de engenharia e arquitetura, e aí, em 2005, a gente abriu a Casa do Futuro, que é uma empresa que é composta por engenheiros e arquitetos, principalmente, e a gente entra nos projetos, seja ele um projeto de uma edificação nova ou existente, ou uma obra, para a gente tentar entender nesse projeto o que dá para melhorar quando a gente fala de impacto econômico, impacto técnico, principalmente socioambiental. Tá? Então, lá no início, a gente trabalhou muito forte com certificações ambientais para edificações, né? Então, você tem a etiqueta de eficiência energética no Brasil, que é o Procel, para edificações, você tem o LEED, o Aqua, né? Então, algumas ferramentas assim que nos ajudam muito, né? Ninguém inventa a roda, então a gente usa isso como guia para conseguir reduzir o impacto das edificações. Fomos muito bem sucedidos, né? A gente entende essas certificações. Eu falo para o Pedro, a gente tem que lutar para não ter que ter certificação B nenhuma, porque o mercado já sabe fazer as coisas direito. Né? Então, a certificação, acho que é isso, é uma ferramenta de aprendizado, e chega uma hora que você aprende e talvez nem precise mais dela. Não fomos tão felizes assim no mercado da construção civil, porque as pessoas queriam muito botar uma placa, um selo na porta daquele prédio, né, para dizer que é sustentável e tal, mas ninguém entendia o que era essa história de sustentabilidade. Né? Essa palavra é uma palavra muito perigosa, né? Ela ficou, enfim, a gente usa ela de maneira muito irresponsável. E aí aprendemos o seguinte: essa galera tem que aprender coisas antes, né? Assim, a cabeça das pessoas precisa ser transformada de alguma outra forma, né? Então, e foi por aí que eu fui estudar mais a fundo gestão, e a gente estuda uma porção de coisas relacionadas à teoria de mudança, teoria UMA, Gaia, né? E todos esses ambientes aí para a gente entender como é que a nossa vida e o nosso modelo mental tem que se transformar, não só para as nossas vidas pessoais, mas principalmente quando a gente está falando de trabalho, para as organizações. Né? Então, não adianta nada a edificação ser toda linda, não consome energia, não consome água, trata todos os resíduos, aquela coisa linda, maravilhosa, e as pessoas não entendem realmente o porquê disso tudo. E a gente começou a perder esses resultados. Né? E aí, vamos nos transformando, vamos entendendo o que precisa mudar. Neste ínterim, Casa do Futuro, acho que se certificou. A gente conheceu o movimento B e, cara, puta, somos B, né? Não precisa nem falar. Então, a gente conheceu lá na época o Tomás, fomos fazer visita. O Museu da Manhã é um dos nossos projetos mais, assim, que tem mais visibilidade, né? É um dos projetos que a gente encontrou os maiores desafios. Então, levamos ele no Museu da Manhã e tal, para mostrar tudo que a gente fez lá e tal, e rapidamente a gente conseguiu a certificação, a gente já recertificou ano passado, né? Então a certificação precisa ser mantida, e até com o objetivo da gente melhorar os nossos resultados. E no ano de 2016, né? Assim, quando a gente fala de Casa do Futuro, quando a gente fala de Sistema B, é inevitável a gente falar de inovação, né, pessoal? Então, assim, se existe um item opcional, se existia, né, um item opcional para as organizações e profissionais até pré-Covid, era sustentabilidade e inovação. Né? Então, assim, agora eu tenho certeza absoluta que esses itens não são mais opcionais, é uma questão de sobrevivência, de uma vez por todas. Chega da gente tentar ficar evangelizando as pessoas. Então, hoje eu digo o seguinte, cara, se você não quiser entender isso, o problema é seu, eu não vou mais te explicar, a não ser que você me pague para isso. Então, assim, eu acho legal o seguinte, lucro é uma coisa muito legal, né? Cuidado, gente. A gente gosta de dinheiro, mas a gente precisa saber equilibrar isso. Então, chega um momento que não dá mais para você ficar gastando ali horas e horas e horas, reuniões, para convencer uma empresa que ela tem que considerar inovação e sustentabilidade, diversidade, aquela coisa toda. Então, como inovação era muito presente, é muito presente no nosso dia a dia, dentro da Casa do Futuro surge uma oportunidade que é o seguinte, cara, a gente vive recebendo pedidos de socorro de imóveis de pequeno porte, né? Então, a gente fazia o Museu da Manhã,
fizemos biblioteca, fizemos escola, prédios corporativos, tudo que, né, projetos de todos os jeitos que vocês possam imaginar. Mas o camarada que pagava ali 200, 300, 500 reais na conta de energia, a gente não conseguia ajudar, porque a consultoria presencial é uma consultoria cara, né? Então, aí pintou uma oportunidade, a gente escreveu o projeto da Casa do Futuro, gente, em 2005, eu e meu sócio, a gente escreveu assim naquela coisa do papel do guardanapo do shopping. A gente tem que unir tecnologia e sustentabilidade, a gente tem que usar tecnologia e inovação para a gente conseguir melhorar os impactos, reduzir os impactos da construção civil. A gente escreveu isso no papel do bar, a gente aplicou por um processo de incubação no Instituto Nacional de Tecnologia e a gente passou. Assim, uma coisa totalmente inusitada. Na época, a gente tinha a primeira empresa que a gente abriu, que trabalhava projetos e obras, e aí a gente passou para o Instituto Nacional de Tecnologia e a gente teve que abrir a casa. Quando a gente passou, a gente falou assim... Quando a gente passou, a gente falou, meu Deus do céu, como é que a gente vai sobreviver de sustentabilidade em 2005, né? Então, estamos aí... Esse processo da startup que chama Enguia, a gente escreveu da mesma forma, né? No papel de uma reunião que a gente fazia, um momento de inovação dentro da empresa, onde todos se reuniam, e era basicamente um momento que a gente passava ali para falar besteira, todo mundo com o celular desligado, a gente jogava jogos, a gente brincava de mímica, qualquer coisa que a gente conseguisse realmente se desligar do mundo para descontrair. 1 hora por semana a gente fazia religiosamente isso, e foi daí que surgiu a ideia da Enguia, que é a startup, onde no Startup Rio a gente conheceu o Pedro. É uma empresa que também está, como é que se diz? Está trilhando um caminho aí de sucesso, de premiações. É uma empresa que já nasceu B mais do que nunca. Então, assim, para vocês que estão começando a empreender, a entrar na vida profissional, a entender como é que é, nasçam B, independente de certificação, porque a governança é uma história muito importante para a gente, para todas as empresas. Tá? Então, se você não presta atenção nisso desde o início, é muito complicado trocar o pneu com o carro andando. E é muito simples quando você nasce com esse DNA já pensando. Então, como o Pedro falou, essa história do assessment, né, desse questionário que você tem que preencher, é um grande guia. Não precisa gabaritar aquilo tudo, mas você já consegue estabelecer ali as prioridades. E aí, assim, Enguia está na rua. Eu estou mais à frente hoje da Enguia do que da Casa do Futuro. Marcelo, meu sócio, toca mais a parte de Casa do Futuro, mas estamos aí tocando projetos os dois. Por conta dessa veia de inovação, não sentimos nem tanto impacto assim, porque estamos absolutamente digitais e os projetos estão acontecendo remotamente. Falando em governança, a comunidade B do Rio, né, Pedro? Ano passado estabeleceu um conselho, eu sou parte do conselho da comunidade B, representando as empresas B, e a Ana, eu acho que está aqui com a gente hoje. A gente diz que a Ana é a nova Pedra, porque o Pedro foi o cara que a gente falou, pô, o Pedro tem que ser esse cara de gestor da comunidade B do Rio, direto, agora é ele. Não tem, vamos ver candidatos, não tem nada disso. Isso aqui não vai ter democracia. É o Pedro. E aí, agora ele já evoluiu, já passou o bastão lindamente, uma história linda que a gente tem construído. A gente fez 2 anos, né? Semana retrasada, uma comemoração, foi a melhor live de todos os tempos, com música, com cerveja, com vinho. Então, é uma comunidade assim, muito amiga, né? De pessoas que se curtem muito lá do pessoal. E eu acho que é assim que vai ser daqui para frente, não tem a menor dúvida que as relações pessoais vão estar muito à frente das relações profissionais. A gente tem que se curtir. Me chamem de Roxy, pelo amor de Deus. Rosana é só quem quer brigar comigo. Rosana Maria, então, é minha mãe quando eu faço uma merda muito grande. Então, eu fico neurótica com o tempo, porque a galera de startup faz pitch, né? 10 minutos, é 10 minutos mesmo. E eu acho que é muito mais interessante a gente bater um papo e responder do que a gente ficar dando palestra e discurso aqui. Ruth, eu posso só fazer um comentário rápido até antes da gente abrir o papo de vez, porque a gente está num momento bem legal, porque a gente acabou, há meia hora atrás, de lançar uma campanha junto com o IDBR, que é o Instituto Identidades do Brasil. É uma campanha convocando as empresas a assumir um compromisso publicamente para serem todas elas antirracistas, de acordo agora com todos esses momentos.
Então, a gente criou um site que todas as empresas e pessoas físicas podem assinar esse compromisso. Quem assina, a gente vai tornar essa assinatura pública. O IDBR trabalha com conteúdo, com sensibilização e tudo que está acontecendo ali nesse ponto. Então, a gente está tendo essa atuação conjunta. E para as empresas B, a gente vai iniciar um programa de 1 ano inteiro de sensibilização, treinamento, de conteúdo, para como as empresas B conseguem ser mais atuantes, continuar melhorando nessa área. A gente ainda se reconhece como um movimento que é majoritariamente branco, que ainda tem muito a caminhar, mas a gente está dando esse passo de uma vulnerabilização também diante de todos esses problemas. A gente vem conversando com o IDBR já desde o começo do ano, a gente está construindo esse programa, então veio também essa situação toda de agora para dar uma guinada e uma aceleração. Então fica o convite para todo mundo acessar o site também e assinar e compartilhar. A gente está querendo fazer com que isso chegue na maior quantidade de pessoas possíveis também. Mas, enfim, super à disposição para o papo aberto agora. Pedro, eu já vi a sua mensagem, o DBR é querido, adoro o Wellington, adoro aqueles negros maravilhosos que estão lá. Eles, inclusive, surgiram também por dentro da PUC-Rio, o coletivo Nuvem Negra da PUC-Rio, muito queridos, alguns alunos meus também. O Wellington foi um dos meus primeiros alunos dessa matéria que você fez também comigo, e ele vai sempre lá na PUC dar uma palhinha do que o DBR está fazendo pelo Brasil. E, no fundo, é a sensibilização para os grandes empresários a esse tema das causas das minorias, mas que são as minorias e que devem ter o seu direito de lugar ao sol como qualquer outra pessoa, né? As barreiras, elas estão ali impedindo que as liberdades sejam desenvolvimento, como a Amartya Sen propõe, né? A Amartya Sen é um ganhador do Nobel da Economia, e ele escreveu esse livro, Desenvolvimento como Liberdade, e ele fala que, idealmente, todo mundo tem direito a querer ser o que ele quer ser, independente de ser uma profissão mais, não tão bem avaliada na sociedade, ou sim, mas para isso a gente precisa romper as barreiras. Então, o ponto de largada não é igual para todo mundo, né? No site do DBR também tem aquele jogo da oportunidade, é uma replicação daquela dinâmica lá dos Estados Unidos e que é muito, muito interessante, vale a pena, a gente trabalha muito em sala de aula. Eu coloquei aqui a chamada dessa parceria B com o DBR, o pessoal já está sabendo aí no chat, com certeza vão apoiar. Érica é tutora do curso Negócio de Impacto Orçamental. Estou pedindo aqui ajuda para ela me ajudar a apresentar as perguntas para vocês, para a Roxy, querida, e para o Pedro. Érica, você pode selecionar algumas perguntas aí para a gente abrir o áudio, sim, e para os alunos, para quem está aqui com a gente hoje, expositores, os espectadores também fazerem a sua pergunta. Seleciona algumas aí, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? O Guilherme, desculpa, eu estava atrasada hoje, eu estou olhando agora. O Guilherme falou que queria entender melhor uma equivalência entre o sistema B e o capitalismo consciente. Ele diz que o conceito é muito semelhante. Porque abriu o áudio, Guilherme? É exatamente essa pergunta mesmo. Eu percebo que os pilares, assim, o conceito é muito parecido, tem toda essa questão de valorizar todos os stakeholders e ser uma empresa que ela tem que dar resultado, tem que dar lucro para os acionistas, mas ela tem a priorização dos stakeholders ou prioridade ou mesmo peso, e aparentemente é mais ou menos o mesmo critério de ranqueamento, de certificação do sistema B. Eu queria entender se as duas coisas são as mesmas, como é que é essa relação entre o capitalismo consciente e o sistema B? Tá. Eles são super parceiros nossos, eu sou mega fã do trabalho deles também, então assim... Pedro, você vai ter que explicar o que é capitalismo consciente, porque a pergunta do Guilherme pressupõe que as pessoas saibam, e tem gente perguntando, não sei o que é capitalismo consciente, que bicho é esse? Tá. O Capitalismo Consciente é uma organização que também é global. Eles têm o capítulo Capitalismo Consciente Brasil, que também trabalha para promover. As empresas podem se associar, se eu não me engano. Não sou especialista em capitalismo consciente, mas elas podem se associar e se reúnem para trabalhar esse tema. Tem conteúdos, tem ações em conjunto, tem várias coisas também. Eu considero que a gente se complementa bastante. A gente trabalha em vários projetos. Aliás, a gente lançou agora, durante o momento de pandemia, uma plataforma para acesso a capital de pequenas e médias empresas chamada Covida 20,
que a gente fez em parceria com o Capitalismo Consciente. Então, a gente fez o programa junto com eles, junto com outras duas empresas B também, a Tre Investimentos e a Dynamo. Quando você diz que são os mesmos critérios para certificar, a diferença acho que está... Eles não certificam as empresas se associam e passam a participar do programa. O nosso processo de certificação, de fato, que tem análise da empresa, a comprovação, a auditoria através de documentos, a avaliação de gestão, a ferramenta ali para gestão de impacto através de números e de métricas que estão ali, eu acho que é o ponto que diferencia as duas coisas. Acho que não tem jeito errado ou certo, a gente tem problema suficiente para todo mundo resolver aí, mas acho que a diferença é que eles não são eles não têm a certificação. Eu conheci o assunto do capitalismo consciente mais do que como uma instituição, mais como uma filosofia de negócios. Então, assim, o meu entendimento aqui, aparentemente, é de que é uma filosofia de negócios e que tem um instituto que está promovendo essa filosofia de negócios, e o Sistema B é uma ferramenta de ranquear e de dar um selo para você poder medir de uma forma objetiva, e o cara tem o selo ou não tem o selo, quantos pontos ele tem. É meio uma maneira mais pragmática de medir critérios, sendo que, em termos de critério, o que está na filosofia do capitalismo consciente é muito parecido com o critério que é medido pelo B. Sim. Você vai perceber que eles divulgam a nossa certificação, a gente divulga programas deles, não tem nenhum desafio. E até é legal complementar que, apesar da gente ter a certificação como a base de todo o movimento, a gente é muito mais do que uma certificadora também. Eu acho que quando passa para essa atuação da parte sistêmica, de engajar o sistema e fazer tudo, é com certeza a parte que a gente é muito semelhante ao trabalho deles e a gente se ajuda e se complementa em várias ações. Tá bom, entendi. Eu acho legal complementar assim, essa história da certificação, né? Porque o que acontece? Infelizmente, você se auto-reporta como eu sou uma empresa que pratica o capitalismo consciente, eu sou uma empresa de benefício, eu sou uma empresa que tem o socioambiental. Mas, assim, que critérios você usou? Quem disse que você é isso? Como é que você se auto-intitula? E aí o mercado fica sem saber separar o joio do trigo, entendeu? Então, a certificação, ela hoje ela é útil por causa disso. Olha, existiu uma terceira parte que foi ali com um assessment que é aberto, que todo mundo pode entrar e ver o que é, o que não é, o que pontua, o que não pontua, o que faz, o que não faz. E você, hoje em dia, até consegue se enquadrar, por exemplo, em legislações que estão começando a acontecer para favorecer empresas de benefício. E se você é uma empresa B, você já consegue, de repente, se enquadrar num outro tipo de empresa. Tem empresa limitada, tem empresa SA, tem empresa MEI, tem não sei o que, vai ter empresa de benefício. E você, uma vez certificado, já consegue, entendeu? Então, é uma chancela que você... Mais alguém? Ok. O Daniel, ele tem duas perguntas e o Sávio, acho que complementa um pouco a pergunta do Daniel. Vamos abrir para o Daniel e para o Sávio? Daniel, quer começar? Posso começar sim. Oi, Pedro, Ruth, oi todos. Oi, Rox. Pedro, eu sou multiplicador B aqui de São Paulo. Isso. Vamos lá. Duas perguntas. Uma é a relação entre as empresas B e os negócios de impacto social. Então, no caso da casa, se é um negócio de impacto social e se é uma empresa B também, como é que é essa relação? E a segunda é se o Sistema B avalia práticas de negócio ou impacto socioambiental. Essa pergunta surgiu hoje, eu estudando lá os materiais de avaliação de impacto, e eu comecei a ver, mas o Sistema B avalia práticas de negócio ou o impacto socioambiental? Seriam essas duas perguntas. Obrigado. Eu acho que eu posso começar, Pedro, se quiser me completa. Pode ser? A Casa do Futuro é o seguinte, é um negócio de impacto socioambiental. Porque a gente reduz impacto socioambiental durante a nossa prestação de serviço. Tá? Então, a questão ambiental fica muito mais latente, fica muito mais evidente para a gente quando a gente entra numa
num projeto e opta pela seleção de materiais que têm menos energia embarcada, que geram menos emissões, que tem o tempo de um transporte mais perto do... Né? Então, a gente endereça, a gente reduz o consumo de energia, a gente reduz o consumo de água, a gente reduz a quantidade de água de chuva que é jogada na rede pública, a gente faz tudo, quantidade de transporte necessário, tudo isso a gente trabalha prestando serviço. Então, a questão ambiental é muito visível. A questão social, na nossa prestação de serviço, é o seguinte, eu faço com que os ambientes sejam mais salubres. Então, hoje, por exemplo, com a Covid, a gente está dentro das nossas casas que tem lá o ar-condicionado, o split, alguma coisa assim. Estamos no inverno, não tem tanto problema. Mas no verão a gente fecha as janelas e liga o ar-condicionado. As nossas residências não têm nenhum tipo de sistema de renovação de ar. Os ambientes ficam absolutamente insalubres. Isso acontece. Isso as pessoas nem se dão conta, tá? Porque, assim, as edificações corporativas, a Anvisa exige você ter uma renovação de ar, por exemplo. As residenciais não têm essa exigência. E a gente nem sabe que quando a gente fecha a janela e liga o ar-condicionado, a gente cria ali uma noite inteira, um dia inteiro, seja lá qual o período for, quantas pessoas estão ali dentro, um ar absolutamente insalubre de ser respirado. Então, a gente, na hora que trabalha os projetos, a gente vê não só o conforto térmico, mas o conforto em relação à luminosidade, à ergonomia, à qualidade do ar, trocas e renovações, particulados, de onde que você vai contratar as pessoas que vão fazer a sua obra, dê preferência para as comunidades vulneráveis locais. Então, assim, o tempo inteiro que a gente está trabalhando, a gente está vendo também questões sociais, tá? Então, assim, é um negócio é um negócio socioambiental, eu daria esse título para a Casa do Futuro, e é uma empresa B. Eu acho que só o fato de você ser uma empresa B, muito provavelmente você é um negócio socioambiental. Agora, não tem a ver com a atividade, eu não acredito assim, que tem a ver, que tipos de empresas podem ser B? Né? Em que áreas elas trabalham ou não podem trabalhar para ser B? Eu não vejo nesse caminho. Então, você tem empresas que trabalham com comunicação, mídia, roupa, moda, comida. Você tem a Movida, que foi agora, aluga carro. É uma empresa de aluguel de carro, é uma empresa B. Os carros são todos elétricos, que não emitem? Não, eles têm partes ali que você não está redondo, você não vai encontrar no mundo, eu acho. É uma empresa absolutamente redonda, que faz tudo da melhor maneira possível, atingir uma pontuação estratosférica, não emite, não consome, não tem nenhum tipo de impacto negativo. Isso é utopia, isso não existe ainda, né? Então, assim, tem uma porção de coisa que eu ainda tenho que melhorar, sei disso, minha cadeia de clientes mais ainda, meus fornecedores também, mas a gente está aqui se movimentando de alguma forma. Eu acho que a gente podia aproveitar, Rox, que eu não sou sua mãe, tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Rodrigo, exatamente sobre essa transição, né, do Covid para o trabalho home office, como que isso vai ficar, né? Aproveitar esse gancho do que você falou. E também a professora Silvia perguntou aqui duas coisas. Deixa ela falar, Érica. Deixa a Silvia falar. Claro, desculpa. Silvia? Oi, tudo bem? É que essa parte da construção civil acho bastante interessante a gente tratar, né? Como que a gente tem uma cultura muito, vamos dizer assim, peculiar na área da construção civil e, de fato, os desafios para você implantar todos os conceitos de sustentabilidade são grandes, né? Então, eu materializei aqui para fazer uma pergunta mais objetiva. Quando a gente está falando do uso de revestimentos naturais, por exemplo, como é que o Sistema B, ou como é que vocês aí na Casa do Futuro veem esse ponto, né? As empresas que são fornecedoras de matéria-prima natural não seriam empresas que poderiam estar dentro do Sistema B ou que a gente poderia considerar que trabalham dentro de uma filosofia até do capitalismo consciente ou do valor compartilhado? Qual é a visão de vocês em relação a isso?
Deixa eu engatar logo aqui na Silvia, depois eu volto lá pro acho que é o Daniel, né? Silvia, assim, deixa eu só te falar uma curiosidade que aconteceu com a gente. A atividade da Casa do Futuro entrega benefícios para os meus clientes. Então, assim, se a gente está trabalhando num prédio, sei lá, dou um exemplo bem bobo aqui, e eu convenço meu cliente, porque tem um material incrível de uma empresa incrível, que é todo natural, zero impacto, blá, 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 reveste esse prédio todo com esse natural, com esse material, eu não posso usar isso na minha certificação B. O impacto, quem está reduzindo o impacto é o meu cliente, é o prédio dele, é a empresa dele, é a casa dele, tá? Só para ficar claro assim. Quando a gente foi usar esses... Porque tem, em algum momento lá do assessment, né, do questionário, que faz assim, através do seu trabalho, quantas toneladas de carbono já foram evitadas? Quantos mil litros de água já foram economizados? Quantos quilowatt-hora de energia foram economizados? Eu peguei todos os meus projetos daquele ano e calculei tudo, botei ali, putz, a minha pontuação bateu lá nas alturas. E aí, daqui a pouco, eu falo, não, só que não, esses impactos não... Só se você fizer isso no escritório da Casa do Futuro. Você não está fazendo isso no escritório da Casa do Futuro, você está fazendo isso para os outros. Então, esses outros que usem. Então, só esse esclarecimento. E aí, assim, a empresa que fabrica um revestimento, sei lá o quê, né? Tem tudo que você possa imaginar de material de construção civil hoje, né? De menor impacto e tal. Esse material em si, o produto final, pode ser incrível, pode ser excelente. Mas como é que ela trata os funcionários? Como é que é o ambiente que ela habita? Como é que é a seleção desses fornecedores? Isso tudo tem que estar no conjunto. Como é que é a transparência nas finanças? Gente, semana passada eu recebi uma proposta para colocar propina dentro do meu... Juro por Deus, não é mentira. Assim, olha, a Casa do Futuro está dentro desse projeto, mas você bota 20% para mim. Aí eu digo, boto, não tem problema nenhum. Só que eu vou especificar isso na minha proposta. 20% para repasse comercial para a pessoa que me indicou. Eu vou botar isso na minha proposta. Não tem problema nenhum. Então, como é que é essa transparência dessa empresa na hora que ela trata? Então, é tudo, entendeu, Silvio? Não é só uma coisinha assim, o material que eu vendo é legal, baixo impacto, renovável, reciclável, incrível. Pô, parabéns, mas a gente vai ver todo o resto também. Tá? Então, é um dos benefícios que você entrega, mas realmente ele não é suficiente. Tá? Eufemismo, você fala da cultura, como é que você falou? Cultura peculiar da construção civil, é um eufemismo incrível. Que lindo seria se fosse só peculiar. A construção civil é uma das indústrias mais junkies e negativamente impactantes e difíceis de serem transformadas. Né? A cabeça das pessoas é muito complicada, né? Uma cabeça muito careta. Eu não tenho preconceito nenhum contra engenheiros, meu pai, eu amo de paixão, é engenheiro, mas é uma cabeça mais quadrada, é mais complicado de mudar. Então, a gente está aos pouquinhos chegando lá. E aí, vamos lá para o Covid e o home office. Foi o Rodrigo Coelho. Eu falei, Rodrigo Covid home office. Exatamente. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom? Então, é porque algumas empresas, durante a pandemia, elas fecharam os escritórios físicos, né? E optaram para que os colaboradores fiquem home office, enfim, ad eterno, até que uma nova situação ocorra e eles vejam, não dá para ficar home office, mas, por enquanto, muitas empresas optaram para que mais ambiente físico. Nesse cenário, tipo, como é que o sistema B ele já contempla esse cenário que as empresas não possuem instalações físicas, os colaboradores estão funcionando de casa, então fica um pouco mais complicado nessa relação empregador, trabalhador, as condições de trabalho do cara são ok, não são, a infraestrutura da casa dele permite com que ele tenha conforto, ergonomia, acho que todos esses questionários devem estar ali relacionados. E o sistema D já está contemplando esse cenário e se é possível uma empresa nessa estrutura de home office se qualificar, né? Se certificar, ganhar ali o selinho de empresa B.
Possível, é totalmente possível. O que acontece? A gente tem um grupo de perguntas que elas são a base que toda empresa que está respondendo o questionário de avaliação de impacto tem que responder. E parte delas, elas referenciam as próximas perguntas que vão aparecer, né? Então, por exemplo, quando você vai falar da sua sede, que é a pergunta que vem antes de perguntar como você acompanha gasto de energia, como você acompanha gasto de água, como você acompanha gasto de resíduo, você fala qual é o modelo da sua sede. Então, ali, desde antes da pandemia, tinha como você indicar que você trabalha no modelo de home office. Isso não é nenhum problema. A gente pergunta, quando a empresa responde que trabalha nesse modelo, aí sim, quais são os códigos que ela segue, como que ela aproxima os trabalhadores, o que ela entrega para os trabalhadores, tanto de formalização, ou seja, de coisas de segurança também que entregam, quanto de mecanismo, quanto de processo, quanto de tudo. Então, é possível, tá difícil, não vou falar nem, enfim, lado bom, mas no caso antes, por exemplo, a gente tem uma consideração que home office muitas vezes diminui a pegada de carbono, gastos ambientais que faz. Então, tem um lado até incentivável em home office. É lógico que isso está zero associado ao home office forçado por uma pandemia, não é disso que eu estou falando, mas tem pontos que o questionário valoriza de quando você tem políticas claras e seguras para o seu trabalhador, que ele também possa ficar de casa, porque isso reduz gasto de volta, reduz tempo, reduz várias outras coisas. Então, não é um problema que a empresa trabalhe de home office. Beleza. Aproveitando, tem alguma quantidade mínima de colaboradores para que você passe pela certificação de Sistema B? Não. A gente tem desde a Natura, que é a maior empresa B certificada brasileira, até empresas que são só o dono e a dona sem funcionário nenhum. Inclusive MEI, né, Pedro? Inclusive MEI. O que acontece logo antes de começar a responder o questionário, você fala quantos funcionários tem na sua empresa. Então, se você responder 0, todo o setor que a gente tem sobre trabalhadores, ele não vai aparecer para você não ter que ficar respondendo um monte de perguntas que não se aplica. E a pontuação ela é reajustada para você não ser punido por isso. Porque não necessariamente você não ter funcionários quer dizer que isso é ruim. Você tem empresa de 1, 2 pessoas que existe a vida inteira aí, resolvendo vários problemas. Então, o que importa são esses modelos e as perguntas mais profundas que vêm depois. Mas você ser uma empresa sem funcionários não tem problema nenhum. A gente tem várias empresas B que são de uma pessoa só. Oi, Pedro. Essa pergunta tinha o Sábio perguntando como tornar o sistema B acessível para as micro e pequenas empresas. Então, você pode explicar talvez um pouquinho, que todas começam com o mesmo questionário, né? Sim. Pedro, o que você acha de juntar essa pergunta que a Beatriz trouxe do Sávio com as outras que a Érica tem ali na manga? Porque a gente faz um conjunto de perguntas que a gente tem 10 minutos. Érica, resgata aí a Cecília, né? Outras pessoas estão perguntando e o Luciano está com a mão levantada. Eu ia justamente perguntar para o Sávio se a dúvida dele, né? Já estava ok. A Lucimar também perguntou como que é possível uma empresa já nascer B. E a Marina está com problema no áudio na câmera e está perguntando quais foram as mudanças recentes que mais impactaram para mudar o posicionamento das empresas com relação aos aspectos socioambientais. Será que a gente consegue juntar tudo isso? Tem a Cecília e tem o Luciano com a mão levantada. Tá. Você acha que dá para juntar tudo? Dá, sempre dá. Dá? Então, vamos abrir o áudio para o pessoal? Quem começa? Não quer que... Sei lá, a gente pode ir falando. Eu acho que muita também. Coisa Não, porque já deu para entender, eu acho, a pergunta. Não sei. Porque para a gente aproveitar bem... Assim, por mim até, gente, eu sou meio viciado em trabalho. Quem está um pouco mais próximo do bem. Então, se quem quiser continuar aqui batendo papo, estamos em casa também, não tem problema nenhum. Por mim, vocês que mandam. Mas, enfim, Rox, eu vou começar, pode ser? Aí, se qualquer coisa, me complementa. Acho que tem até um ponto importante, já como já não tivesse pergunta demais, mas só uma pincelada muito rápida, que eu acho que é importante nesse ponto. Quando o Daniel perguntou sobre o conceito de negócios, de impacto em si, né, nesse modelo, a gente tem até bastante discussão sobre isso também, do modelo acadêmico e da definição específica.
E a gente trabalha com uma definição mais abrangente, que nem toda empresa B nasceu para resolver um problema de impacto. Também são empresas que trabalham o impacto na sua cadeia. A gente vem desde o conceito Yunus de negócios sociais em si, de não redistribuir lucro, empresas que são um negócio de impacto nessa caracterização mais tradicional, que nasceram e têm o propósito principal de resolver, e empresas que estão conseguindo fazer um bom trabalho gerenciando o seu impacto, mas que talvez não nasceram necessariamente para isso. Então, essas 3 categorias podem ser uma empresa B. Mas, enfim, sobre tamanho e como se tornar acessível. A gente tem, na verdade, um modelo que, para adotar as mudanças que o questionário sugere, é até mais simples para empresas menores, que estão começando há pouco tempo e coisas do tipo. Porque tem muita mudança que o questionário sugere, e muita pergunta que ele faz, que é sobre o processo de formalização, contrato, documento. E, às vezes, uma empresa pequena que pega e olha isso, ela consegue fazer várias dessas mudanças que o questionário sugere em uma velocidade mais rápida. Quando a gente está falando de uma empresa grande, não é simples fazer essa mudança. Então, o processo para uma empresa grande, ela demora durante muito tempo. As empresas ficam tentando, durante bastante tempo, acompanhando o processo, aplicando mudanças, até que consiga. Então, eu não sei exatamente se a pergunta sobre acessibilidade estava falando de como poder atender as coisas, e nesse ponto, eu diria que a maior parte da nossa comunidade de empresas ainda é formada por pequenas e médias empresas, exatamente por essa velocidade. Como na CB, a gente tem uma categoria chamada empresa B pendente, que é para as empresas que não completaram 1 ano de atuação ainda. Então, que é, na verdade, um compromisso. Você tem que responder o questionário, você tem que passar pelo processo, mas tem alguns requisitos a menos, e você tem que... É um compromisso que assim que você puder, você precisa certificar. Se você não terminar o processo, você não chega a ser uma empresa B certificada, mas a gente tem várias empresas B pendentes no Brasil. E eu acho que a principal mudança, aí para terminar, acho que eu passei por todos os checklists, eu deixo com você, Rox. Mas a gente vem falando há muito tempo que tem mudanças vindo, que tem problemas vindo, que tem todo tipo. É lógico que ninguém esperava uma pandemia, quer dizer, ninguém, eu, né? A gente tem aí especialistas até que falam que a gente podia estar esperando, sim. Mas as mudanças, os problemas parte dos problemas que ela trouxe, a gente tem muita gente avisando há muito tempo. Que, gente, tal coisa vai dar errado, gente, tal coisa precisa ser tomada conta, senão a gente não vai fazer nada. Então, a gente tem um desafio, na verdade, que trouxe numa velocidade que ninguém esperava. Então, acho que o desafio para o momento é que as pessoas estão... A gente, pelo menos aqui no Sistema B Brasil, tem cada vez mais pessoas, mais empresas procurando a gente. Está rolando um alarme de, tipo, precisamos olhar para isso, a gente precisa pensar. Só que o desafio é que essa transição está muito rápida para que as empresas que não têm tanta estrutura consigam aguentar. Então, nosso desafio do momento é fazer essa transição, deixar que as empresas menores, as pequenas e médias também sobrevivam, que as pessoas que são funcionários e funcionárias dessas empresas consigam passar por esse momento que chegou numa velocidade absurda que ninguém estava preparado para lidar. Então, acho que o ponto de atenção vem dessa grande mudança que aconteceu. É lógico que a pandemia traz um choque, mas vem também de várias empresas que já estão tentando trabalhar essas outras possibilidades e todo esse tipo de transformação há muito tempo. Então, acho que vem só combinar e acelerar aí com tudo isso. E, lógico, tem os marcos históricos de Agenda 2030, Acordo de Paris, todas essas outras coisas que todos ajudam demais, criação dos ODS, ajudam demais o nosso trabalho, com certeza. Alguém para complementar? Eu só vou complementar com uma coisinha, que, assim, para vocês que estão começando, abrindo as empresas ou têm pequenas empresas, tem que... assim, a recomendação muito simples é a história do contrato social. Precisa ter uma cláusula ali no contrato social que você tem esse tipo de responsabilidade, preocupação de pensar em coisas além do lucro. Então, se você está abrindo uma empresa ou mudando o seu contrato, já coloca aquilo lá, se é realmente o pensamento genuíno de vocês sócios, para evitar esse custo, né? Essa coisa mais tarde. O resto é bem tranquilo, como o Pedro falou. Quanto menor a empresa, mais fácil é. Gente, nosso tempo está terminando. Cecília, Luciano e Ana Luísa, vocês querem falar rapidinho? Sim, você falou que a Rox falou do contrato social, mas quando justamente é uma MEI, empreendedor sozinho, MEI, não tem contrato social escrito, como que pode se certificar?
Isso é uma mudança até que não, no começo a gente não conseguia atender. O que foi criado foi um documento aditivo que as empresas MEI podem assinar para se comprometer, e aí tem um padrão também que elas assinam, que é a referência que a gente encontrou para dar o mesmo peso ali da responsabilidade fiduciária que teria um contrato social com uma cláusula inserida. Então, é um documento extra que a empresa que é MEI precisa assinar para cumprir esse requisito. Oi, boa noite, gente. Tudo bom, Pedro? Eu queria só entender um pouquinho, que você fala na videoaula no curso. Explica melhor como é que funciona esse grupo jurídico B, assim, como é que é a atuação deles na prática, por favor. Tá. Vou tentar resumir para a gente cumprir o horário. Mas qualquer coisa também você pode, enfim, a gente conversa depois, qualquer coisa, contata aí. Tá, o grupo jurídico ele é um grupo de 11 advogados e advogadas espalhados pelo Brasil inteiro. A gente tem vários estados diferentes. Eles formam esse grupo para discutir como propor políticas públicas dentro do tema. E desde 2017, se não me engano, a gente teve a instituição da Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto, que é a N-Impacto. E dentro dessa estratégia, foi criado um comitê com várias organizações que não têm conexão com o governo em si, é um comitê ali que discute esse tema e que propõe as mudanças. O comitê é formado por 4 GTs. O quarto GT é o GT de Ambiente Regulatório e o grupo jurídico do Sistema B é o líder a nível nacional dessas discussões. Então, o que esse grupo faz é pensar propostas de legislações que podem ser alteradas para melhorar. Então, por exemplo, em outros países, o movimento já apoiou mudanças que criam o tipo jurídico de empresas de benefício, que seria um tipo legal, assim como tem sociedade anônima, EIRELI, MEI, seria empresa de benefício. Aqui no Brasil, a gente tem discutido o tema e está levando a pauta com alguns ajustes. Aqui no Brasil está sendo proposto para ser uma qualificação jurídica, não uma tipificação. Já tomei alguns puxões de orelha aí, não sou advogado, então só estou falando do jeitinho certo, porque eu já levei esses puxões de orelha em outros lugares. Mas a gente está com um trabalho aí ao longo do tempo de tentar propor essa e outras políticas públicas que são feitas baseadas muito no trabalho que a gente tem também nos outros países que a gente já pega como referência. E até como notícia legal, a Comunidade B do Rio de Janeiro, em parceria com o Rio de Impacto, um grupo de várias outras organizações, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável da LERJ, o SEBRAE, e a Ruth também faz parte aí, representando a PUC e a FAPERJ no grupo, a gente conseguiu aprovar a Estratégia Estadual de Negócios de Impacto para o Rio de Janeiro, que replica e cria a base para a gente começar a pensar outras políticas públicas também aqui para o Estado dentro desse tema. Expliquei? Não. Qualquer coisa, se tiver outra dúvida também, pode ficar à vontade para mandar por e-mail. Eu demoro umas 3 semanas normalmente para responder e-mail, porque está coisa demais, mas eu respondo. Obrigada. É uma espécie de advocacy, alguma coisa assim, meio que faz um lobby. Totalmente, é nosso braço de advocacy. Tá, Oi, boa tarde, boa noite. Então, eu entendi que o Sistema B, o selo B, certifica a empresa toda, porém, o roteiro é uma ferramenta de acompanhamento e tomada de decisões na parte de sustentabilidade, na parte de levar em consideração os stakeholders, ou leva em consideração também a parte do negócio? Você começa a pegar. Mas assim, leva em consideração também, porque o teu negócio, né, a natureza do negócio pode ser mais impactante, menos impactante, trazer mais benefício, menos benefício, isso de alguma forma acaba sendo medido. Né? Então, sim, eu diria que sim. Leva em consideração tudo isso, né, das atividades tal, de qualquer empresa e também a natureza do negócio. E conecta as duas coisas, né? A gente dá peso para as ações de acordo com custos e receita. Então, por exemplo, é uma coisa interessante que o questionário ele entrega. No começo, a empresa responde para a gente qual é a receita total da empresa. Então, depois, quando ela vai contar para a gente que está fazendo alguma coisa, a gente pergunta qual é a receita referente a essa coisa que você está reportando. Por quê? O questionário automaticamente pega, se for uma proporção relevante dentro da sua receita total, você ganha muito ponto por isso. Se for uma proporção pequena dentro da sua receita total, você ganha pouco ou às vezes até nada de pontuação, que a gente entende que se a Natura tem um projetinho de R$500, isso fala sério, não é trabalhar impacto. Agora, se uma empresa pequena que tem receita de R$1.000 por mês está com um projeto de 500 que tem impacto, ela ganha muito ponto por isso. Então, a referência é até para garantir e se proteger de projetos de greenwashing, de social washing e tudo mais,
a gente referencia que o peso que aquele projeto tem para cada empresa e dentro do modelo e atuação de negócio dela. Muito obrigada. E faz todo sentido, de fato, não separar uma parte e a outra, né? É tudo junto. Você quer dividir aqui com o grupo a parte de B, o link de B Impact Assessment, para quem, se alguém tiver interesse em olhar a avaliação ou em olhar como começaria a ser o questionário, faz sentido dividir aqui com o grupo? Mesmo porque o módulo dessa semana, você conhece no grupo, é sobre empresas B, certificação, mas tem não só alunos, que a aula é aberta, e de repente um questionário, começar a olhar para entender melhor o que são as empresas B. Muito obrigada, Pedro. Queria avisar que esse é a terceira aula e última do curso Negócio de Impacto Social, que já está com matrícula aberta para o segundo semestre, e dizer que esse grupo, essa turma é linda, eles estão construindo a várias mãos, né, Érica? Um glossário sobre negócios de impacto socioambiental e tudo que tem de correlação possível. Empresa B, consumo consciente, capitalismo consciente, vai ser muito legal. Eles são coautores desse glossário colaborativo dentro do ambiente online, a Érica está ajudando aí. E alguns alunos fofos, queridos, que mexem com imagem e com editoração e com ISBN, eles estão correndo atrás disso. E alguns alunos também estão ajudando o Rio de Impacto, que é o ecossistema do Rio de Janeiro, a construir suas mídias sociais. Então, o pessoal é muito querido, muito profissional, inclusive, né? A gente está alto luxo ter esse pessoal com a gente ajudando a construir as mídias do Rio de Impacto também. Hashtag adote um professor da Rede Academia ICE para você. A Rede Academia ICE tem professores em todo o Brasil. Não só eu, a Beatriz, a Inessa, a Silvia, a Débora, que é nossa aluna aqui do curso, mas em todo o Brasil tem um professor, um extensionista, um pesquisador, membro da Academia ICE, e a função dele é multiplicar, que nem tem o multiplicador B, que o Pedro tem um monte, né? A Ana Luísa tem um monte, a gente tem também os multiplicadores, que são os professores do nível universitário, que estão ajudando a fortalecer isso como ensino, pesquisa e extensão. Tá bom? Beijo, obrigada. Coração para vocês. Obrigada, gente. Super obrigada. Botei meus contatos no chat, tá? Obrigada, Rox. Tudo de bom, querida? Obrigada, gente. Beijo para todos. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Peço para ficar...